Eu tava curioso sobre isso aqui. Bora ver aqui todas as 27 variantes do Invencível. Eu tava curioso. A gente viu a música lá do Anirepes, do Mark do Mal. Moicano, né? Moicano. Do Moicano. E agora a gente vai saber quais são as outras que tem. É isso, vambora. O evento da Guerra dos Invencíveis foi um importante evento na história dos quadrinhos de Invencível, onde o vilão Angstrom Levy recruta várias variantes malignas do Mark Grayson pelo multiverso e os convence a atacar a dimensão original do protagonista, apenas pra Não falei, né? Mas aqui canal Ultra Nerd like. sujar a reputação do Invencível naquela realidade. Agora que esse arco chegou pra série animada, muitos fãs puderam conhecer as infinitas possibilidades de variantes desse herói. Caraca, um Mark de bigode. Isso aqui seria eu. Eu seria um Mark de bigode. Parece com você. Se fosse um pouquinho mais moreno. É, faltou... Tem Mark moreno? Puta, não tem, né? Caraca, nenhuma variante dele nasceu de outra cor. Tem um Mark rosa ali, ó. Tem um rosa, mas não tem moreno, porra. Aí é foda. Muitas possibilidades de variantes desse herói. Mas tem muita coisa na guerra que acabou ficando de fora da série. Por exemplo, nos quadrinhos foram mostrados mais de 20 versões diferentes do Invencível. Pra você ter ideia, uma dessas variantes é como se fosse a fusão do Invencível com o robô, e outra já derrotou 2 vezes o próprio Spawn, um dos anti-heróis mais imbatíveis dos... Caraca, mano. O Spawn é um dos melhores designs já feitos na história dos designs já feitos. Quadrinhos. E apesar de serem versões alternativas de alguém como Invencível. Ah, entendi a referência, hein? Alguns deles também foram mortos de maneiras completamente ridículas. Tá, vou tomar spoiler. Estrangulados por um fio de ioiô, ou então perderam em um x1 pro Donald. Então vem comigo nessa viagem multiversal pra conhecer todas as variantes do Invencível. Bora abrir essa lista direto com a variante mais poderosa que existe do Invencível, o Mark Opera GX. Pera, como é que é? É exatamente isso. Caraca, que AD, hein? Caraca, AD. Que AD. Foi monstro isso daqui, hein? AD monstro. Querem Opera GX? Baixa lá com o link do mano. Baixa com o link do mano. Caraca, mano. Esse aqui me pegou desprevenido real, hein? Agora sim, vamos falar do Mark Sinistro, que apesar de ter um simples traje preto e amarelo, com uma capa semelhante... Ele fala, né mesmo? A do Homem-Man. Talvez essa seja a variante mais assustadora e poderosa do Invencível. E acho que seu nome já diz muito, não? O Sinistro é chamado assim pelos fãs por ser bastante imprevisível, cruel e arrogante, que trata os outros como inferiores, ele parece tal como um verdadeiro Viltrumita. A roupinha dele ele mesmo disse que matou seu próprio pai em sua realidade, e assim como a maioria dos Invencíveis dessa lista, ele criou seu próprio império na Terra. Mesmo antes do arco da Guerra Invencível ser adaptado na 3ª temporada, o Sinistro já tinha feito uma aparição, onde ele É verdade, ele é da Image, por isso que ele fez crossover com o Spawn. Propositalmente caça e aniquila a sangue frio a família do Angstrom daquele universo. Apesar disso, o Angstrom original recrutou o Sinistro para a Guerra dos Invencíveis, e essa variante se mostrou como uma das mais temidas. Ele sobreviveu aos 3 dias da guerra e derrotou alguns heróis da editora Image Comics que não chegaram a entrar na série por causa de direitos autorais, como o Firebreather, um híbrido de humano e dragão. O sentido de liderança e superioridade do Mark Sinistro era tão forte que ele foi o primeiro a ir contra as ordens do Angstrom após o 3º dia da guerra, quando os Marks foram enviados para a Dimensão Desolada, a mesma em que o Invencível original foi parar na 2ª temporada. O Sinistro e os outros sobreviventes ficaram presos nessa dimensão por meses ou até anos, sem qualquer esperança de saírem dali. E foi justamente o Sinistro quem liderou a todos enquanto estavam nessa dimensão. Mas também foi ele que começou a adotar práticas extremas de sobrevivência, como os atos de canibalismo. Nenhum dos outros Marks tinha coragem para enfrentar esse sujeito, mesmo quando tinham alguma vantagem numérica. Porém, o Sinistro só foi encontrar o seu fim depois que o Mark original e o Mark Moicano uniram forças grande Mark Moicano para derrotar esse monstro de preto e amarelo. Vamos falar agora do Mark Moicano, que foi uma das variantes que mais teve participações nos quadrinhos. É um nome muito foda, em sua história, ele e o Omni-Man aniquilam toda a tropa jovem depois que se recusaram a ajudar a dupla de Viltrumitas a dominar a Terra, só sobrando o robô, pois seu corpo real estava escondido. E apesar de ser um tirano, o Moicano ao menos tem alguma sensibilidade, pois depois de eliminar a Eve de seu universo, ele buscou preencher o vazio deixado por ela, ao se rodear com várias mulheres parecidas com ela. Sensível. E com Moicano, que sensível. Ele também mostrou alguma... Nossa. Gente, que sensível. Ah, ele tem coração, né, gente? Depois de assassinar a namorada, ele foi lá e comeu várias coisas. Isso daqui é um dark romance.
arrependimento dos seus atos após derrotar Afinal, ele pode mudar por você. Acredita. o Sinistro com a ajuda do Mark principal. Mas nem tudo são flores. Quando o Engstrom propôs levar Nem tudo são flores? Cadê a flor? o Moicano de volta para sua dimensão, o rapaz ainda estava devidamente irritado por ficar na dimensão desolada por meses e forçou Engstrom a ir para sua dimensão para ser violentamente estudado pelos cientistas do seu império. Falando nesse império, o Moicano se tornou um governante de todo o Império Viltrumita, fazendo com que guerreiros renomados como o Conquista, Krieg e Anissa se curvassem diante dele. O único que não quis se rebaixar foi o Trag, o antigo governante de Viltrum. Ainda nessa dimensão do Moicano, onde o Engstrom original estava sendo contido, o Mark e o robô da dimensão principal vieram para essa realidade para recuperar o Engstrom amigavelmente, mas acontece que o robô tinha outros planos. Depois de ver a personalidade violenta que muitos Marks assumem pelo multiverso, o robô concluiu que o Mark da linha principal poderia representar uma ameaça aos seus próprios planos de dominação global. Assim, ele utilizou o mesmo som agudo que o Cecil usou na terceira temporada para atordoar o Mark. Com isso, os dois Marks ficaram completamente paralisados, o que deu ao robô a oportunidade de eliminar tanto o Engstrom quanto o Moicano. Com o Engstrom e o Moicano derrotados, o Mark original... Estamos censurando. Simplesmente foi abandonado naquela dimensão alternativa pelo Rudy, que depois de todos os eventos da Guerra dos Invencíveis, temia que seu amigo também se tornasse um tirano. Seguindo em frente, vamos agora pro Omni-Mark, uma variante que por motivos desconhecidos conseguiu assassinar o Nolan da sua realidade. Mas ele seria tipo o pai dele. O pai dele não é o Omni-Man? É, tipo, mas aí ele se tornou... Pegou o posto do pai dele. Não que seja o pai dele, né? Ah, tá, é verdade. Mente rendeu a ele um uniforme que mistura as cores e capa do traje do Omni-Man com o design do traje do Invencível. Isso te faria pensar que ele seria uma das variantes mais poderosas, visto que derrotou alguém como Nolan, não? Pena que não seja esse o caso, pois nos quadrinhos, o Omni-Mark sofreu uma das mortes mais humilhantes que o Imperador Viltrumita poderia sofrer. Outro personagem original da Image Comics, o Madman, é um herói que possui poderes como super força e a habilidade de extrair informações sobre uma pessoa, como suas fraquezas e poderes, apenas pelo toque físico. E com essas habilidades, o Madman foi capaz de derrotar o Omni-Mark usando apenas uma simples corda de ioiô. Talvez o herói tenha descoberto alguma informação valiosa, como identificar que o ponto fraco daquele Mark era a garganta, ou a quantidade exata de força necessária para se derrotar um jovem Viltrumita. Mas ainda assim, não deixa de ser humilhante para alguém que supostamente derrotou um oponente várias vezes mais forte do que ele. Ao menos alguma justiça foi feita ao Omni-Mark na série. Pois como o Madman também não pôde comparecer na Guerra dos Invencíveis na série animada. Morreu do quê? Morreu de ioiô. A variante também foi uma das sobreviventes após o terceiro dia. No entanto, dependendo de como as coisas vão ser adaptadas na próxima temporada da série, é provável que o Omni-Mark seja mais uma das vítimas do canibalismo do Mark Sinistro. Passando agora para a variante conhecida como Viltrum Mark Jovem. Essa versão usa o clássico traje branco e cinza que é comumente usado por todos os Viltrumitas. Nos quadrinhos foi revelado que em certas realidades, o Omni-Man nunca permitiu que o Mark crescesse na Terra, fazendo o garoto crescer no planeta Viltrum, para adquirir toda a ideologia dos conquistadores desde a infância. Sem dúvidas, esse foi o caso do Viltrum Mark, que por ter crescido no ambiente hostil e rígido do planeta dos Viltrumitas, acabou adquirindo uma força muito maior do que a maioria dos outros Marks, talvez superando até o Mark original. O que reforça isso ainda mais é possivelmente a sua maior demonstração de poder, que foi derrotar outro personagem original da Image Comics, que é ninguém menos do que o Spawn, um dos personagens mais poderosos que temos no mundo dos quadrinhos, tirando Marvel e DC. E ainda nos quadrinhos, quando ocorreu o primeiro dia da Guerra dos Invencíveis, o Viltrum Mark se reencontrou com o Spawn daquele universo. Mas podemos dizer que essa revanche teve o mesmo resultado de antes, pois o Viltrum Mark foi um dos sobreviventes no terceiro dia. Já na animação, novamente teve uma mudança por direitos autorais. E em vez de enfrentar o Spawn, o Viltrum Mark lutou contra o Homem-Lobo dessa vez. No entanto, ao ser mandado para a Dimensão Desolada, o Viltrum Mark se tornou mais um dos lanchinhos do Mark Sinistro, mostrando que uma das únicas coisas capazes de derrotar o Invencível é ele mesmo. A seguir, eu não entendi temos também. Nossa, o cara era foda, como que ele morreu? Prisioneiro, que é um dos sobreviventes da guerra do qual não temos tanta informação assim sobre sua personalidade ou passado. Mas a julgar pelo pouco que ele fez nesse evento e pelo fato dele ter sido um dos 8 invencíveis a saírem vivos, o prisioneiro pode ser visto como um dos mais fortes e possivelmente um dos mais imprevisíveis.
Ele tem esse apelido por estar usando a roupa padrão que os prisioneiros de Viltrum costumam usar, assim como vimos com o Omni-Man e o Allen quando estavam presos. E parece que a prisão não pegou nada leve com ele, pois o prisioneiro ganhou inúmeras cicatrizes pelo corpo e um temperamento muito instável, que certamente foi adquirido após longos períodos de aprisionamento que o impediram de liberar sua raiva. Há quem diga que essas cicatrizes foram concedidas pelo Nolan do seu universo, visto que um combate entre Mark e Nolan é como um evento canônico em todas as realidades. Portanto, talvez nessa realidade, Mark não só perdeu a chance de se tornar imperador no lugar do seu pai, como também foi mandado para a prisão de Viltrum. E pode ser que até exista um pouquinho do Mark bondoso dentro dele, visto que mesmo com seu traje de prisioneiro, ele ainda não abandonou as icônicas lentes do seu antigo traje de herói. Mesmo assim, acho que ninguém tem coragem pra chegar perto dele e descobrir sobre isso. Agora, eu pensei que era um Mark que nasceu de um alien, sei lá, sabe? Que doideira! Mas tá flutuando o bagulho aqui, mano. Pensei que era o olho dele. Ele perdeu aqui, ó. Vamos falar do Mark Aranha, assim, ó, uma variante que pessoas costumam chamar assim devido à sua semelhança com o traje do Homem-Aranha. Mas você também pode ver algumas pessoas chamando ele de Phantom Mark ou Dark Mark. Não só isso, mas outra semelhança com um amigão da vizinhança é sua compaixão, mesmo ele sendo uma variante maligna do Mark. Por exemplo, foi por meio do Mark Aranha que descobrimos que nem todas as versões do Mark aniquilaram a própria mãe e ainda sentem muita saudade dela, como foi o caso dele. Outro momento que comprova um pouco de sua humanidade foi quando o Aranha enfrentou ninguém menos do que o Oliver, o irmão caçula do Mark principal. E por mais que essa luta não tenha sido nada amigável, o Mark Aranha deu algumas lições de moral no garoto, como fazê-lo honrar o símbolo do Omni-Man. O que foi? Mano, o que tá acontecendo? Tá ligado? Eu sinto que eu tô perdendo muita coisa. Seu uniforme, demonstrando um certo respeito ao seu pai. Mesmo que seja o Mark alternativo mais humano, o Aranha ainda não deixa de ser uma variante maligna, que possivelmente possui seu próprio império. Infelizmente, não há mais nada que possamos dizer sobre o amigão, o vilão da vizinhança. E certamente ele também se tornou comida depois de ser enviado para a dimensão desolada. Seguindo em frente, temos a variante que é chamada pelos fãs de Mark sádico. Uma constante sobre a maioria dos Marks pelo multiverso é o fato de que eles não fariam mal para alguém muito importante para eles, como a Eve. E mesmo que tenham feito, eles ao menos se arrependem disso. No entanto, esse invencível... Nossa, muito arrependido. ...faz parte daquele 1% que não liga nem um pouco pra isso. O Mark sádico aparece usando aquele uniforme antigo do Invencível, nas cores azul e amarelo, mas ele não usa nada pra cobrir o rosto, como a máscara ou as lentes. Durante a guerra nos quadrinhos, o sádico atacou especificamente a Eve e ainda disse que ia adorar acabar com ela o mais devagar possível. Esse sadismo permitiu que ele sobrevivesse aos 3 dias, até matando um herói no processo, mas parece que ele foi um dos primeiros a sucumbir na Dimensão Desolada. O próximo Invencível na nossa lista é o Mark Ombreiras de Viltrum, que tem um traje semelhante ao do Invencível principal, mas com algumas mudanças, como esses círculos amarelos no ombro. Porém, na animação, esse Mark passou de simples círculos para ter literalmente o símbolo de Viltrum em seus ombros. Essa foi a variante responsável por destruir toda a cidade de Londres na dimensão principal, e não sabemos praticamente nada do porquê esse Mark possui o símbolo de Viltrum em seus ombros. Talvez ele tenha seguido sua vida normalmente como invencível, mas decidiu se juntar ao exército de Viltrum em algum momento, justificando suas marcas apesar de ainda usar o traje azul e amarelo. É que ele, tipo assim, ele começou a sentir orgulho que ele vem desse povo, e ele quis colocar no traje dele que ele é um Viltrumita, né? Tá pedidinho, doidão! Aí, ser um dos sobreviventes foi o mais marcante que esse Mark já conseguiu atingir, já que nunca mais ouvimos falar dele depois disso. A próxima variante é o Mark sem lentes. Quem não se lembra do trauma que foi ver pela primeira vez o Omni-Man aniquilando todos os Guardiões Globais no episódio 1? Pois parece que esse Invencível se inspirou no seu pai e tentou repetir a dose no universo original. Ele usa o traje tradicional azul e amarelo, com a ausência das suas icônicas lentes na máscara, de onde surgiu o seu nome dado pelos fãs. O sem lentes parece ser uma variante bastante debochada, desrespeitosa e principalmente impiedosa, pois diferente do Nolan, que só aniquilou os Guardiões sem dizer nada, esse Mark fez piadas das últimas palavras do Supermorfo e de como os Guardiões eram fracos.
Essa variante do Invencível poderia ser uma das favoritas para sobreviver à guerra, mas é provável que ele esteja morto depois que o Asa Negra usou suas últimas forças para se jogar no Sombraverso junto com ele. O próprio Asa Negra tem medo de ficar nessa dimensão por muito tempo, por ela possuir uma escuridão infinita e ser o lar de criaturas monstruosas, famintas e desconhecidas até mesmo por ele. Caraca, maneiro. A seguir temos o Mark Flaxan, mas para entender essa variante, precisamos falar de uma raça Esse é o Mark alienígena específica. Os Flaxan são aliens que vivem em uma dimensão onde o tempo passa muito mais rápido do que na Terra, onde meses passados nessa realidade podem significar que não passou nenhum segundo no nosso mundo. Uma característica bastante marcante dos Flaxans é sua armadura, que também é usada por essa variante do Invencível. Provavelmente, esse Mark viajou até a dimensão dos Flaxans e se tornou seu governante, e baseado nisso, talvez esse seja o Mark mais velho de todas as variantes que vimos aqui até então, pois como os Viltrumitas mal envelhecem direito, esse Mark pode ter governado o planeta dos Flaxans por décadas e ainda ter a mesma aparência jovem. Também. Com isso, você espera que ele seja um dos... Tá governando... planeta dos Flaxan ou dos Viltrumita lá? É, fraquinho os caras. Só conseguiu isso, paizão. Cadê o outro lá, que é governador dos Viltrumita lá, que os caras lá que é perigoso de verdade? Invencíveis mais invencíveis, correto? Mas parece que esse título ainda é contraditório mesmo nas realidades alternativas, pois ao que tudo indica, essa variante foi derrotada principalmente pelo Donald, o braço direito do Season na GDA, e acabou virando um dos Reanimens. Caraca, tá certo que ele tinha alguns Reanimens ajudando, ciborgue, mas realmente eu não sei o que é pior, ser morto por um fio de ioiô ou ser morto pelo Donald. Agora vamos falar da variante apelidada de Mark Cabelo Longo. Como você já deve ter notado, além do seu uniforme sem mangas, a principal característica que diferencia essa variante é o cabelo longo. das demais é o seu Daqui a pouco vai ter um Mark Pintão. cabelo mais longo que o normal. Na série animada, esse Mark aparece pouquíssimas vezes e acaba sendo morto pelos esforços combinados de Oliver, Trollbolt e Bug-Eye, sendo posteriormente confirmado que ele também se tornou um dos Reanimens do Sinclair. Mas nos quadrinhos, além dessa variante ter um design um pouco diferente, ela apareceu junto com um outro Mark alternativo para lutar contra o herói chamado Tech Jacket. Esse herói surgiu com a ajuda dos Galderians, uma raça que possui uma das tecnologias mais avançadas do universo. Mas eles se tornaram tão dependentes da tecnologia para sobreviver, que eles usam armaduras especiais não apenas para se manterem vivos, mas também para ficarem mais fortes do que algumas raças universo afora, visto que o traje aumenta em 100 vezes a força do usuário. E o herói Tech Jacket é, na verdade, um humano chamado Zack, que recebeu um desses trajes. E como o corpo dos humanos é naturalmente muito mais forte e resistente do que os Galderians, Zack ganhou uma força comparável à de um Viltrumita. Quando estava enfrentando apenas o Mark de cabelo longo, o Tech Jacket até conseguiu bater de frente com a variante sem grandes problemas, chegando ao ponto de até arrancar sangue desse Mark com golpes poderosos. Mas é aí que entra o Mark cabelo curto, que resolveu entrar pra briga e junto com a outra variante... Agora o Mark cabelo longo vai lá e pega a armadura do cara e fica 100 vezes mais forte do que o Mark já é. É, aí ele vai ser o cara. O conceito de estratégia aqui acontecendo. Deveria ter feito isso, Agora né? vamos ver o Mark cabelo curto. Esses nomes é foda. Derrotar o herói no 2 contra 1. Essa versão do Invencível tem esse apelido devido ao seu cabelo mais curto comparado ao penteado padrão do Mark. Inclusive, essa variante disse que já matou incontáveis Galderians em sua realidade. Para ter alguma chance de vencer esses dois, o Tech Jacket sobrecarregou a bateria do seu próprio traje para causar uma explosão, que foi tão intensa que os dois Viltrumitas foram reduzidos a cinzas. Milagrosamente, Zack conseguiu se recuperar depois de algum tempo em coma, mas não é todo dia que você consegue enfrentar dois Viltrumitas sozinho e sair vivo para contar a história. O próximo é o Mark Lentes Grandes, que como seu nome sugere, é caracterizado pelas lentes um pouco maiores em sua máscara. Ele teve pouquíssima participação, mas causou um grande impacto na história, pois foi ele o responsável pela morte do Hexplosão. Durante o confronto entre os dois, esse Mark conseguiu resistir a todo tipo de explosão causada pelo Hex, e mesmo quando tudo parecia perdido pro herói, ele explodiu seu próprio esqueleto para derrotar essa variante maligna do seu amigo. Então, nada mais justo do que dar um destaque a esse Mark alternativo, por indiretamente aniquilar o Hex da dimensão principal. Em seguida, temos o Viltrum Mark Velho, ou Mark de Bigode, que além de possuir o icônico bigode que a maioria dos Viltrumitas possuem, seu uniforme também mistura o design do traje clássico do Invencível com as cores do traje de Viltrum.
Esse é outro Mark que não teve muita... Mark de bigode. Quando eu tiver no shape, eu vou me vestir de Mark Viltrumita aí. participação, mas na série animada, foi essa variante que acabou enfrentando o Tech Jacket, mas acabou sendo derrotado pelo herói do espaço. Rapaz, só o Tech Jacket já matou 3 versões do Invencível, vai vendo. O próximo é o Mark à prova de balas, que usa o mesmíssimo não, mas esse é fraco. O Mark à prova de balas traje do herói chamado A Prova de Balas, de onde vem o seu apelido. Curiosamente, esse até foi o primeiro traje utilizado pelo Mark na linha do tempo original, onde o alfaiate Arthur chama aquele traje de mercadoria que não vendeu. No fim, podemos assumir que enquanto mesmo, o herói à prova de balas do universo original adotou esse traje pra si mesmo, essa variante do Mark foi quem quis ficar com esse uniforme em sua realidade. Ele até chega a fazer uma rápida aparição na série, mas as cores e um pouco do estilo do seu traje foram trocadas por algum motivo misterioso. E parece que suas habilidades eram tão boas quanto seu gosto pra uniformes, pois essa variante perdeu pra um simples grupo de reanimens. E depois, certamente virou um deles. Agora, possuindo um design até que marcante, temos o Mark Pano... Pô, não. Foda esses nomes. Mano, eu tô nesse vídeo só por causa dos nomes. Foda. Na moral. Eu ia falar, Mark Mascarado. Sei lá, não, é o Mark Pano no rosto. Não, isso não. Peraí, eu tô quase dormindo aqui. Não, o Mark Pano no rosto, esse daqui é foda. Nossa, esse cara me lembra Watchmen. No rosto, que possui um pano com lentes cobrindo todo o seu rosto, ao invés de uma máscara comum. Ele até passa aquela vibe de um herói que precisa se virar sozinho e tem que criar o seu próprio traje do zero. Mas temos que lembrar que esse não é nenhum herói bobo, mas sim um governante tirânico de um planeta inteiro. Já o Mark II é conhecido assim por possuir o mesmo traje azul e preto usado pelo Mark original na terceira. Pô, eu gostava mais do traje amarelo. Eu acho mais legal. Esse azul e preto aí é legal pra uma variante, não sei se é legal pro principal. Terceira temporada. Essa variante praticamente não aparece em cena, e embora esse Mark tenha sobrevivido à Guerra dos Invencíveis nos quadrinhos, ele não apareceu na série animada, e tivemos o Omni Mark pra tomar o seu lugar como sobrevivente. Já esse Mark, que vou chamar de Mark Cabelo Oculto, também possui o mesmo traje azul e preto usado pelo Mark principal na temporada 3, mas com algumas poucas diferenças, como a sua máscara que cobre toda a sua cabeça, deixando o seu cabelo escondido. Nos quadrinhos, ele tá batendo de frente com alguns heróis, e não vemos como ele foi derrotado. Já na série, ele lutou contra o Oliver por um breve momento, mas não conseguiu fazer muita coisa, pois logo foi derrotado por um grupo de heróis, dando assim mais um reanimento para GDA. Temos também o Mark de Jaqueta, que recebeu esse nome devido à jaqueta que ele tem em seu uniforme, diferente de todos os outros Invencíveis. Essa variante foi a responsável por... Eu tô falando que a gente vai ver o Mark Pintão. Ele recebeu o nome Pintão porque ele anda com uma galinha. De cueca, Mark de calcinha. Matar a esposa de Engstrom em uma linha do tempo alternativa. E embora nunca tenha aparecido nos quadrinhos, esse Mark foi adicionado na série para fazer parte da Guerra Invencível, mas acabou sendo derrotado e provavelmente foi convertido em um dos reanimens. Bom, agora vamos falar de algumas variantes que apareceram fora da Guerra Invencível. Começando pelo Mark Robô, que é nada mais do que a mente do robô dentro de um clone perfeito do Mark. Maneiro. Mas não dá pra explicar como isso aconteceu sem darmos vários passos pra trás e voltarmos a falar do Mark Moicano. Lembra que, na realidade dessa variante, o Rudy original aniquilou o Mark Moicano e deixou o Mark principal preso nesse mundo? Enfim, pra tentar voltar à sua própria realidade, o protagonista arrancou partes do seu cabelo pra se parecer mais com o Moicano, e assim ele foi pedir ajuda ao robô dessa linha do tempo. Ambos fecharam um acordo em que seria criado um clone do Mark com a ajuda dos Gêmeos Demolidores, e que a mente do Rudy seria transferida para esse clone, para que assim o robô conseguisse lidar com o Império Viltrum daquele mundo, se passando pelo seu imperador, enquanto que o Mark original voltaria para sua dimensão. Claro, tudo isso precisou ser feito em segredo de todo o Império Viltrumita, mas com o passar do tempo, os leais súditos do Moicano pensaram que seu imperador tinha sido sequestrado e atacaram a base onde a clonagem estava sendo feita. Curiosamente, a garota monstro também participou desse ataque, e ela já havia usado tanto seus poderes que tinha se tornado um bebê, mas em compensação, sua forma de monstro ficou colossal, sugerindo que quanto mais jovem ela fica, mais forte ela se torna. Essa mina aí, ela consegue virar um monstro, só que cada tempo que ela passa no monstro, ela rejuvenesce. Rapaz, compensa isso? Então,
É foda. A clonagem e a transferência de mentes já havia sido concluída antes desse ataque, tornando Rudy o novo invencível daquela dimensão e permitindo que o Mark principal voltasse ao seu mundo. É uma pena que esse tenha sido o único momento em que vimos o Mark robô nos quadrinhos e ele nunca mais apareceu. Seguindo, temos o Mark Paralelo, uma versão alternativa que é idêntica ao Mark principal e que no seu mundo se uniu ao Omni-Man para que pudessem tomar o controle da Terra juntos. Nessa realidade, pai e filho criaram um reinado de caos e caçam todos os rebeldes que se opõem ao seu reinado, como foi o caso do Angstrom e da Eve desse universo. Curiosamente, muitos fãs apontam que todos os eventos dessa realidade poderiam muito bem ter acontecido na dimensão original, caso Mark tivesse cedido à vontade do seu pai. Muitas coisas hediondas são realizadas pelo Mark Paralelo, como a aniquilação de inocentes e perseguição de rebeldes, mas por mais que tenha se tornado um vilão horrível, assim como as outras versões malignas, o Paralelo ainda tem os seus sentimentos pela Eve nessa realidade. Mesmo na presença de Nolan, o Paralelo não conseguiu matar a Eve e ainda pediu para que os rebeldes cuidassem dela. A próxima variante é conhecida como Mark GDA. Calma que você já vai entender. Embora o Cecil da realidade original nunca tenha descoberto uma maneira 100% eficaz para derrotar o Mark ou o Nolan, o Cecil da realidade dessa variante descobriu. Foi dito que quando o Invencível dessa dimensão se juntou ao seu pai para dominar o mundo, o Cecil usou uma bomba experimental tão poderosa que não só conseguiu derrotar o Omni-Man, mas também dizimou mais da metade de toda a Europa. O Invencível desse universo tentou se reerguer para continuar o Império no lugar do seu pai, mas ele logo foi capturado e aprisionado em uma caverna subterrânea pela Agência de Defesa Global, a GDA. É daí que vem seu apelido. Talvez essa caverna seja a mesma onde o Conquista foi aprisionado no final da terceira temporada, mas não temos nada confirmado. Então, esse Mark foi um dos raríssimos casos onde a GDA de fato conseguiu capturar e manter aprisionado um exemplar vivo de um Viltrumita. Portanto, talvez essa seja uma das realidades onde a organização de Cecil mais obteve sucesso contra as tiranias de Viltrum. Temos também algumas variantes que apareceram em uma rápida sequência, enquanto vemos como é a vida do Angstrom leve em outras dimensões. Uma delas é o Mark Executor. Embora a aparência dele não tenha absolutamente nenhuma diferença do Invencível original, suas ações são o que melhor podem ser apontadas sobre sua personalidade. Logo depois de tomar controle da Terra, o Mark Executor coloca vários civis em uma fila de execução e começa a decapitá-los bem ao estilo Viltrumita. E por fim, temos o Mark Assassino de Policiais, que também é idêntico ao Mark principal. Essa variante foi mostrada em uma realidade onde Angstrom era um policial. Meu Deus, ele é carioca. E que só não foi morto. Mark Bandido, é verdade. Por um ataque desse Mark por pura sorte. Ou porque ele foi poupado mesmo. Mas não podemos dizer o mesmo dos seus companheiros de trabalho. Algumas dessas variantes precisam urgentemente mudar seu nome de herói de Invencível pra Vencível, você não acha? E como alguns eventos nos quadrinhos mudaram muito na adaptação pra série, talvez futuramente vejamos outras versões originais do Mark aparecendo. Mano, achei pai, eu queria o Mark de calcinha. Interessante, pessoas. E vocês, qual Mark vocês criariam? Deixa aí nos comentários, quero saber. Mark de calcinha. Mark moreno de bigode sem sol.